Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Olá, Fael. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Nicolas e atualmente tenho 47 anos. Eu sou médico formado pela UNB, Universidade de Brasília. Exerço ofício no hospital, atendendo pelo SUS e em cidades interioranas do estado de Goiás. Atendo em grande maioria comunidades carentes, cujo sistema de saúde e saneamento básico são precários. Entretanto, o que vim relatar aqui para vocês não aconteceu diretamente durante o exercício do trabalho, mas enquanto eu ainda residia. Para quem não sabe, a faculdade de medicina tem muita coisa que é mais prática do que teoria. E após concluir o estudo básico de medicina, os alunos ainda têm um período chamado de residência médica, que dura cerca de 1 a 2 anos. Este período compreende em atender em um hospital, e muitas vezes hospitais universitários. Só que em meu caso, eu fui direcionado para uma UPA na zona rural de uma cidade do interior. Naquela época, ainda chamávamos as UPAs de postinho de saúde. E essa ficava no interior chamado Nova Chapadinha. Bem, o município eu prefiro não mencionar, pois era uma comunidade simples, porém muito acolhedora. E naquele tempo os rodízios de médicos eram 15 por 1, e nós trabalhávamos 15 dias na UPA e folgávamos uma semana. Ou seja, eu tinha que ficar na comunidade por 15 dias e só retornaria à minha casa em Brasília no fim desse período. Bem, eu acabei gostando não só da comunidade, mas também de atender aquelas pessoas, pois a sua enorme gratidão e o tratamento acolhedor e respeitoso que eles nos davam fazia o trabalho se tornar menos maçante e virar algo mais recompensador no quesito humano. Naquela época, nós que éramos residentes, ficávamos hospedados no postinho mesmo. Os aposentos dos médicos eram um quarto que ficava nos fundos do postinho, e as refeições eram feitas na cantina de lá mesmo. Porém, por ser muito amado pelas pessoas da localidade, eventualmente, eu era chamado para comer algo na casa de alguém. E muito por ser médico, as pessoas sempre me recebiam muito bem.
e os almoços eram bem simples, nada muito rebuscado. Mas a comida era de lamber os lábios. O tempero caseiro era o grande diferencial. E quase tudo o que comíamos era de lá mesmo, da terra. As carnes eram das criações dali mesmo, assim como o arroz, feijão, tempero, tomates e as demais coisas. Bem, era comum que nesses almoços as pessoas conversassem sobre coisas da localidade. O assunto era algumas pessoas doentes, alguém que havia se mudado, e uns boatos sobre a vida alheia. E vez ou outra, uma história sobre alguma aparição ou visagem nas redondezas. E eu, por ser um entusiasta das coisas ocultas, me deleitava com as histórias que eles me contavam. Tanto que já havia virado uma espécie de costume eu ir para a casa de alguém da localidade para assim poder conversar, tomar um café quentinho e ouvir algumas histórias contadas pelos moradores locais. Bem, logo que eu retornei à universidade, após o meu primeiro período de residência, eu solicitei que eu ficasse fixo naquele povoado, pois eu havia me dado muito bem com os moradores locais. E isso ajudaria o meu desenvolvimento como médico. Bem, ao ser questionado o motivo pelo qual eu havia escolhido aquele lugar, eu expliquei que gostava muito das pessoas da região, que fui bem recebido e que a cultura popular da região me atraía. Os meus superiores me mandaram aguardar a resposta da prefeitura, enquanto estava de folga. Então, eu retornei para minha casa para aguardar a resposta. Bem, a resposta que eu queria não tardou a vir. A prefeitura, em conjunto com o hospital universitário, entraram em um consenso e decidiram que eu ficaria naquela UPA durante todo o meu período de residência. Bem, eu retornei para lá na semana seguinte, com um sorriso nos lábios, pois eu já ansiava pelos encontros com as pessoas da região. Bem, eu estava levando um projetor de data show e um HD cheio de filmes, para assim poder exibir para a população, pois essa era a minha maneira de agradecer pela receptividade e acolhimento. Cheguei na localidade e já eram quase 9 da noite. E aí eu vi muitas casas de portas fechadas, velas nas janelas e algumas cruzes nas portas. Senti um enorme calafrio correr pelo meu corpo. Engoli a saliva a seco e ao chegar na UPA, o clima estava tão tenso que eu decidi deixar para conversar com os moradores no dia seguinte, para assim saber do que se tratava. Para minha surpresa, na mesma noite em que cheguei, uma coisa no mínimo bizarra aconteceu. Acordei no meio da madrugada com o som de um réptil que caminhava do lado de fora da UPA. Em certos momentos, aquilo parecia caminhar pelas paredes do lugar. Bem, e já se passavam das 4 da madrugada, e os animais ao redor estavam ensandecidos com algo que parecia estar ali na UPA. Bem, eu coloquei um fone de ouvidos, coloquei uma música para tocar, mais especificamente Linkin Park, porque eu adoro Linkin Park. Selecionei a música In The End e coloquei no volume máximo. E com o metal pesado da banda, misturado com o vocal do Chester, eu dormi muito bem naquela noite. Bem, o dia nem havia nascido direito, quando eu ouvi as pessoas me chamarem no portão. Eram alguns moradores carregando uma senhora de idade no colo. Quando eu abri o portão, eles a colocaram para dentro. E foi aí que eu percebi
que eles estavam armados. E um deles, inclusive, com uma espingarda enorme de 2 canos. Bem, tentei manter a calma, é lógico, e não ligar para aquilo, pois no primeiro momento eu precisava estabilizar a senhora que estava catatônica, em estado de choque. Ela parecia ter passado por um trauma muito forte. Estava com as juntas enrijecidas e a respiração ofegante, pupilas dilatadas e a língua estava enrolada. Era quase como um ataque epiléptico. Só que, claro, bem menos agressivo. Ministrei nela um calmante com soro para mantê-la hidratada. Enquanto ela se acalmava, eu saí do consultório e fui de encontro com um dos homens, para saber do que se tratava toda aquela palhaçada. E a história que eles me contaram foi de cair o queixo. O rapaz, que era sobrinho da senhora que eu estava tratando, ele morava com ela. E ele disse que quando todos estavam dormindo, foram acordados com um som como de um calango, andando no quintal. E após isso, algo atacou as galinhas. E quando eles foram olhar para ver do que se tratava aquilo, eles viram aquele lagarto enorme em cima da parede, que logo saltou para o chão, invadiu o galinheiro e começou a matar as galinhas. A senhora, quando viu a criatura, apenas gritou pelo sobrinho. E logo em seguida, ela travou de medo. E quando a senhora gritou, aquela criatura soltou a galinha e veio muito rápido em sua direção. Mas aí, o seu sobrinho rapidamente a puxou para dentro de casa e trancou a porta. Então, eles ainda puderam ouvir o som daquela criatura subir pelas paredes e percorrer pelo telhado. E algum tempo depois, aquela coisa foi embora. Bem, eu não era muito de acreditar nisso, pois eu gostava mesmo era de ouvir as histórias. Mas acreditar, vixe, era outra conversa. Bem, mas acontece que com 4 pessoas armadas não se discute, né? E além disso, o que se passou a seguir foi a prova do que faltava. Fiquei por ali conversando com os rapazes enquanto o tempo passava. E todos estavam apreensivos. Abri o meu maço de cigarro Hollywood e ofereci para os rapazes, e logo aceitaram. Percebi que as suas mãos estavam tremendo quando eles acendiam um cigarro. Mas mesmo assim, pareciam estarem de guarda na frente da UPA, pois observavam tudo à sua volta e estavam ali, com as espingardas em punho. Alguns minutos depois, eu ouvi um barulho muito familiar e semelhante ao que eu tinha ouvido antes. Só que desta vez, o barulho vinha dos fundos da UPA. Os rapazes empunharam as armas e logo começaram a dizer que era o chupa-cabras. Quando eu olhei pela janela para ver do que se tratava aquilo, eu pude ver aquela coisa grotesca. Uma pele enrugada e meio cinza. O rosto com 2 olhos grandes que ficavam para os lados, como de um peixe. E também 2 dentes protuberantes na parte da frente da boca. As patas dianteiras curtas e as traseiras alongadas. E a criatura tinha um tamanho equivalente a um jumento novo. Aquilo tinha uma língua enorme e fazia um som semelhante ao caminhar de um réptil. Um réptil que conhecemos pelo nome de calango, ou tiu. Bem, mas aquela coisa estava mais para um crocodilo. Ele andava rastejando pelo chão
e vez ou outra ficava de pé. Os homens começaram a atirar. Aquela criatura se assustou e investiu contra nós. Entrei para dentro da UPA e fechei a porta, enquanto os homens lá fora ficavam atirando naquela criatura. Bem, foram muitos tiros. E algum tempo depois, um dos rapazes retornou para dentro da UPA. Ele esbravejava que o seu companheiro estava morto. E também que haviam acertado vários tiros na criatura, mas aquilo não havia caído. Coloquei a senhora no banheiro e tranquei a porta, para assim deixar ela protegida lá dentro. E assim eu entrei para o quarto com o rapaz. E em seguida foi quando ouvi algo gritar e urrar no portão. Não consigo distinguir direito o barulho. Só sei que o homem que ficou comigo na UPA recarregou a sua arma e começou a atirar naquela coisa. E a criatura parecia ser à prova de balas. Era muito resistente. Mas pela graça divina, conseguimos colocar aquela coisa para correr. Pois o rapaz que estava comigo atirava de dentro pela janela e os outros atiravam lá de fora. Bem, quando o sol nasceu, saímos para procurar o corpo daquela criatura. E assim, os mais curiosos foram chegando, pois todos haviam escutado aquele tiroteio a noite toda. Um dos homens que foi atacado por aquela coisa havia morrido. Mas não demorou muito e logo avistamos o corpo da criatura. Aquela coisa que estava ali era um senhor que morava numas casinhas longe de todo mundo. Bem, ele estava caído a uns 400 metros dali. A sua pele ainda estava esverdeada e dela saiu um líquido viscoso. A sua cara estava deformada, mas mesmo assim conseguimos observar que ele tinha a aparência de um réptil. Bem, no depoimento eu não falei nada sobre os chumaçaras, pois eu não poderia. Pois caso eu cometesse esse erro, com certeza eu perderia o meu emprego. A polícia investigou por anos, mas nada de novo. A polícia investigou por meses, mas não deu em nada. A única coisa que mudou mesmo é que depois do ocorrido, os médicos não moram mais nas UPAs. E os vilarejos agora têm policiamento ostensivo. E no mais, tudo continua normal. Boa noite.